Bom dia, amigos, em nome de Jesus Cristo, quarta-feira da família, aqui na presença do Senhor. Nós estamos chegando, já passando do quase o mês, a metade do mês de maio, e nós estamos lutando, orando, buscando a presença de Deus em todo o tempo. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe imensamente, a você, a sua casa e os seus negócios. Em o nome de Jesus Cristo, que tudo seja feito conforme a vontade dEle, que nós possamos responder, que nós possamos obedecer a essa vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Assim como eu acabei de falar, orando, orei com você em nome de Jesus, eu quero que você preste atenção. O que nós vamos ver aqui está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 16. O que nós vamos falar? Na segunda-feira, eu preguei para você, dizendo que se o povo se humilhasse diante de Deus, no final das contas ele sararia a terra. Ele sararia todas as situações. Eu volto a falar aqui de oração, dessa vez oração de Davi. Uma oração que Davi fez, humilhando-se diante de Deus. Nós temos muitos sonhos, nós temos desejos de realizações, e às vezes nós não conseguimos realizar. Talvez as coisas pelas quais você tenha orado a Deus hoje, que você tenha pedido a Deus, você não as tenha em suas posses nesses próximos períodos, dias, meses ou anos. Mas o Senhor prepara para os seus filhos, para os seus netos. Assim é o nosso trabalho. Jesus, ele veio e morreu na cruz, preparando um dia melhor para nós aqui. E assim também nós, que aceitamos o que a palavra de Deus diz, obedecemos fazendo tudo quanto era necessário. Davi, ele queria construir um templo para Deus. E Deus não desejou, não aceitou que Davi construísse o templo, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos. Ele guerreou muito, ele matou muitos homens, ele destruiu povos nas guerras por onde ele passou. Lógico que tudo foi orientação de Deus, mas Deus não permitiu. Então Davi, o que ele fez? Ele trabalhou em prol de que no futuro o filho dele viesse a construir o templo, porque foi promessa de Deus. E nós falamos de Salomão na segunda-feira. Salomão foi quem construiu o templo. E ele orou, e ele se humilhou. E a palavra diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo se humilhar. Vamos ver aqui Davi, versículo 16, 1 Crônicas. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos pelo que falastes da casa de teu servo para tempos distantes, e provaste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces o teu servo. Pois é, humilhação. Davi se humilhou diante de Deus. Apesar de tudo, ele não foi arrogante, ele não foi petulante, ele não reclamou com Deus, mas eu gostaria de construir o templo. As lutas que lutei em teu nome, então por que agora sou culpado? É uma coisa que acontece muitas vezes. Quantas pessoas passam uma vida fazendo a obra de Deus e depois reclamam que perderam o tempo? Não. Nós não podemos reclamar, nós temos que fazer como Davi. Disse Davi que Salomão edificaria o templo. Deus disse a Davi, Deus confirmou. Davi, então, ele se humilhou diante de Deus e não foi arrogante, não, porquanto ele queria ele construir o templo. Quem sou eu? Quantas vezes eu orando, eu falei para Deus, quem sou eu, meu Deus, nesta terra?
nas coisas que eu tenho feito, tenho desejado, nos erros que eu cometi. Quem sou eu? O que sou? Eu não sou nada. Às vezes eu me sinto como um nada, como uma coisa inconsequente. Davi estava se humilhando diante de Deus. O que mais eu posso dizer como Davi? Acerca da honra feita a mim, que me colocou diante desse altar, nesse púlpito aqui pregando para você, me dando a condição de falar da palavra de Deus para você. E você pode dizer aí diante de tudo também. O que você pode falar acerca disso? Da honra que foi feita a você, a sua família, a seu filho, aquele que você orou e teve um livramento, aquele que prosperou, aquele que cresceu. O que mais você pode dizer? O quê? O que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Você é servo? Você está buscando essa posição na sua vida? Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Então você deve seguir. Assim deve ser conosco. Deus quer nos usar independentemente da nossa vontade. Deus quer fazer através de nós a vontade dEle. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E não podemos deixar de fazer. Quantas vezes nós cantamos, quantas vezes nós aí louvamos, choramos durante o louvor, pura emoção. Pura emoção. Então eu preciso o quê? Ter um coração ligado a Deus. Deus é que nos escolhe. Será que temos sido humildes o suficiente? Será que nós temos buscado a Deus da maneira adequada? Nós pensamos em todas as coisas para realizar a nossa vida, para realizar os nossos sonhos. Mas temos sido humildes diante do Senhor, fazendo a vontade dEle? Aqui no capítulo 17 mesmo, no versículos 21 e 22. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remistes do Egito, e tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fostes por Deus. Deus é quem escolhe. Ele escolheu o povo de Israel. Ele escolheu você. Quando você se apresentou aceitando a Jesus como teu Senhor e Salvador, Deus te deu a Jesus para ser servo dele, para andar, para cumprir os propósitos dele. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca de tua casa seja certa para sempre e faze como falastes. O que foi que Deus disse a respeito da tua casa? Ele falou que se você crer, tu e a tua casa seriam salvos. Então, Pai, agora que se faça sobre a minha casa o que o Senhor falou. Olha como você lendo a Bíblia, você pode usar a palavra que está ali para se satisfazer em Deus. Você não está ordenando a Deus. Você está concordando. Ele falou que salvaria a tua casa se você crer. E se você crer, então, você vai receber. Tu e a tua casa serão salvos. Não importa qual seja o problema, mas é o tamanho da tua fé, a capacidade da tua fé, a persistência na fé, a resistência contra o inimigo. Dias escuros, dias obscuros, dias tristes, dias angustiosos estão por vir. Muitas coisas estão aí. Então nós devemos aceitar as decisões, as promessas divinas, das quais Ele fez para nós. Então, seja feita, Senhor, cumpra-se sobre a minha casa aquilo que Tu prometestes. Seja certa para sempre e faze como falastes.
Levanta a minha casa, levanta a minha vida, levanta o meu ministério, levanta-me nos meus trabalhos, levanta-me na prosperidade. Tudo isso faz parte das promessas de Deus. Prosperidade é dom, é um dom. E esse dom você só recebe de Deus. E você só recebe se você o busca, se você está constantemente perseverando na palavra de Deus. Prosperidade é dom de Deus, diz a Bíblia. Você quer prosperidade? Você não deve querer apenas prosperidade. Você tem que se colocar para obedecer. Então aquilo do qual você está colocando ali no seu coração, Deus atenderá os seus desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Assim eu falo. Está escrito. Agrada-te dEle. E como é que nós nos agradamos? Obedecemos. O versículo 17, o capítulo 17, versículo 23 e 24, ele diz assim, né? Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre, e faze como falaste, confirme-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus de Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, do teu servo, fique firme diante de ti a casa da Maria, do Antônio, do João. A sua oração, assim como Davi está orando, eu estou te mostrando aqui em 3 fases mais ou menos, como você deve agir. Use a oração de Davi como um exemplo para você se achegar diante de Deus. Mas não basta, como eu falei na segunda-feira, não basta apenas você orar. Mas simples palavras não vão resolver. Porém, se elas vierem do coração com arrependimento verdadeiro, o Senhor então vai ouvir e vai responder. Então, às vezes somos rápidos em fazer pedidos, em falar com Deus. Outras vezes nós nem lembramos de falar. Entramos no erro de cara, atolamos-nos na sujeira. Mas se nós nos arrependermos e aprendermos com o Espírito Santo, nós podemos aprofundar a nossa vivência com Deus. O nosso comportamento, a nossa vida espiritual estará perfeita diante dEle. E não há o que possa transgredir, não há o que possa atrapalhar o nosso trabalho diante dEle. Porque a palavra dEle será verdade para nós, em todo momento. Então, eu falo aqui diante de Deus para você. Reserve tempo para louvar a Deus. Como eu sempre falo, louvar não é você ficar cantando. Lógico que você cantar com a alma para Deus, muito tem poder. Você ouvir os louvores cantados. Mas louve a Deus com a sua prática diária, as suas atitudes, em todo o tempo, ou por onde você andar. Mostre que você é de Deus, seja uma testemunha de Deus, porque todos irão olhar para você e identificar você como cristão. Reserve o tempo para contar as bênçãos que Deus fez na sua vida e afirmar o seu compromisso. Que bênção que Deus fez na minha vida. Só eu estar aqui falando para você já é bênção. Só você acordar todos os dias já é bênção. O resto você tem que pensar no que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33. Você tem que fazer primeiro a vontade de Deus. Tem que fazer primeiro a vontade de Deus. Porque todas as outras coisas, tudo que você necessita, os seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos, seus afazeres, comida, bebida, roupa, trabalho, tudo isso lhe será acrescentado. Tudo isso lhe será acrescentado. Então, conte as bênçãos de Deus, afirme o seu compromisso em fazer o que Ele disse que deve ser feito. O que foi que Ele disse que deve ser feito? Eu digo sempre, estou toda hora falando.
e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulo em meu nome, até os confins da terra. Você deve fazer discípulos. E como é que você faz discípulos? Pregando, ensinando, pregando, falando, orando com as pessoas, se apresentando diante de Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Eu já contei algumas vezes para a igreja, quando eu comecei no Evangelho, quando eu senti que Deus tinha algo para mim, foi como quando Deus falou para Davi, para realizar a obra. Subir a este monte e mostrar a esse povo quem é o seu Deus. Eu saía pelas ruas, parava, onde eu parava eu falava de Jesus. Eu ia para os hospitais e ficava lá sentado no momento de visitas, só prestando atenção, quem entrava, quem saía, e anotando nomes. Quando aquelas pessoas saíam que não tinha mais ninguém lá, eu me apresentava para fazer visita para fulano e cicrano. E eu passava por dentro do hospital, orando e falando com as pessoas e abençoando as pessoas. Eu era apenas um membro. Eu nem tinha muita ideia, na realidade eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Mas eu segui o que o meu coração, o que o Espírito Santo estava colocando na minha vida. E hoje eu estou aqui pregando para você. Tem muita coisa que você não conhece da minha vida. Muita gente não conhece, muita gente pensa que me conhece. Fala de mim bem e mal, mas não conhece a minha vida. Mas Deus, Ele conhece. Cumpra o seu compromisso com Deus. Faça aquilo que Ele mandou, porque importa que Ele te conheça. Os outros, não importa não. Importa que eles vejam o testemunho seu como uma pessoa de Deus. Mas fora isso, nada mais tem importância, porque para Deus, Ele sabe, Ele te criou, como Davi mesmo disse, nós somos entretecidos, no ventre da nossa mãe, e Ele já sabia o que nós seríamos hoje, pelo qual nós passaríamos. Puxa, então por que Ele não mudou a minha vida? Por que Ele não transformou os meus caminhos? Porque Ele deu para você a liberdade de escolha. E nós falamos aqui no domingo. O Senhor diz: eu te ofereço hoje a vida e a morte. Escolha a vida. Escolha a vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, nessa quarta-feira. Gostosinha, né? Tá assim o tempo meio fresquinho, bom para dormir à noite. E glórias a Deus. Você está com saúde? Glórias a Deus. Você está com algum tipo de problema? Glórias a Deus. Mas glórias a Deus, pastor? Pois é, glórias a Deus, porque Ele é poderoso para mudar isso que está errado na tua vida. Agrada-te do Senhor. Cumpra os compromissos que você tem com Ele. Aquilo que você se comprometeu diante dEle, quando você o aceitou. Foi exatamente como quando Moisés desceu ali da montanha e apresentou as tábuas com a lei de Deus para o povo, e o povo disse: faremos tudo o que Ele disser. Você tem esse compromisso com você. Você conhece o Evangelho? Se não conhece, possa conhecer, possa ler. Peça a Deus: Senhor, me dá uma revelação, Senhor, me dá uma palavra para hoje, me mostra o que o Senhor quer na minha vida. E Ele vai fazer. Com toda certeza, Ele não vai deixar passar em branco a tua vida. Amém? Pois bem, vamos para os nossos recados importantes, né? Nessa quarta-feira, com culto presencial, 9 horas da manhã e às 18 horas, algumas pessoas estão interessadas em assistir o culto, vieram, e outras ainda, se quiserem vir à noite. Se não quiser, passe por aqui, receba uma bênção, deixe a sua oferta, o seu dízimo, ou vá ao banco, faça o depósito, mande o seu comprovante para mim, no meu zap,
O meu zap é o zap da igreja da Vila Industrial, é 945-72-1916. Este é o zap da nossa igreja aqui, na Vila Industrial, Avenida Moraes Costa, número 180. Então faça a sua contribuição, você que ainda não deu o dízimo, a oferta da Santa Ceia que você não fez ainda, nós estamos necessitados de que você compareça. Então venha em nome de Jesus Cristo. Amém? Para isso, para fazer os depósitos, você tem lá no Bradesco 2 contas. Agência 3378, a conta 51238, dígito 9, essa conta é para os depósitos dos dízimos e das ofertas. E para você fazer qualquer outro tipo de oferta. Porém, o patrocinador é na conta 29315, dígito 6. Aí no Bradesco, agência 3378. Você tem também no Banco do Brasil, né? Você tem ali no Banco do Brasil a agência 04723 e a conta corrente é 56098, dígito 7. Itaú, agência 04061, conta corrente 76526, dígito 3. Na Caixa Econômica Federal, você tem a agência 0221, operação 003, a conta corrente 772627, dígito 5. No Santander, você tem a agência 03795, a conta corrente 1300239224. Estas contas para depósito de dízimos e ofertas. E patrocinador no Santander, você tem a agência 3795, dígito 0. A conta é 130021, dígito 5. Amém? Glórias a Deus. Então, cumpra os seus compromissos com Deus. Obedeça o que Ele tem falado para você, o que Ele tem mandado, e com toda certeza você será beneficiado na palavra do Senhor, porque a palavra dele é como uma provação para nós às vezes, pois é sendo provado e aceitando e vencendo que a vitória vem para nós. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós temos muitos parentes, muitas pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Na nossa casa, na nossa família, tem pessoas que não aceitam, não se dobram de qualquer forma, Pai, para receber o Evangelho, para fazer a Tua vontade, para mudar a vida de cada um. Não aceitaram ainda Jesus Cristo, estão como que perdidos. E nós oramos porque a Tua promessa é forte, a Tua promessa é verdadeira. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós cremos, Pai. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos lutando, Pai, para que o Senhor seja Deus sobre a nossa vida, para que o Senhor faça cumprir a Tua palavra, aquilo que o Senhor falou, que se faça aquilo que o Senhor falou, exatamente como o Senhor falou, se faça sobre a nossa vida, os nossos familiares que estão afastados, entristecidos, com algum problema de saúde, financeiro, Senhor, as ameaças. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos o mal, nós repreendemos o devorador, o migrador, o contendor, todo gafanhoto, toda locusta, todo tipo de mal que venha para trazer miséria ao Teu povo, ao Exu Mulambo, Exu Farrapo. Oh, eu digo em nome de Jesus, caia por terra, seja desfeita a sua obra, seja enfraquecido todo o poder de Satanás, toda a força maligna agora, em nome de Jesus, eu ordeno, saia. Bate em retirada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo o teu mal, Satanás, está desfeito sobre a vida desse povo. Eu oro e abençoo todo esse povo em nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, você fique na paz do Senhor nesse momento e leve a tua vida adiante. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira santa, de muita paz, de muita saúde, e que a prosperidade cubra a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Tenho orado constantemente para isso. Lembre-se, às vezes a nossa oração pode demorar a resposta. Pode ser a resposta nem para você, mas para os seus parentes, como diz aqui na palavra aqui, para tempos distantes. Então, abençoe a tua casa.
esteja bem, esteja mal, abençoe a tua família, abençoe, faça o bem a todas as pessoas, não importa o que façam contigo, ainda que sejam arrogantes contra você, abençoe, porque a maior bênção vem para você, em nome de Jesus. Até sexta-feira, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Glórias a Deus.